Um abraço para essa galera aqui do Dragão Goiano, voltando a repercutir o Atlético. Dragão concentrado em Atibaia para o jogo desta terça-feira, 20h30 da noite, contra o Bragantino em Bragança Paulista. O técnico Marcelo Cabo já definiu o Atlético. Sem Lino, o capitão continua fora. E com o Romário suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time definido com Clever, Matheus Ribeiro, Marlon, Ricardo Silva e Raul, Michel, Pedro Bambu, Magno Cruz, Jorginho, Gilcinho e Júnior Viçosa. O atacante Lucas Crispim não está relacionado para o jogo. O jogador se envolveu em um acidente automobilístico e acabou ficando fora da relação. Nada sério, o jogador tudo tranquilo com o meio atacante Lucas Crispim, que só ficou fora para resolver problemas burocráticos. Bom, em relação ao que disseram os jogadores e especialmente o técnico Marcelo Cabo, vamos a partir de agora repercutir então entrevista coletiva do técnico do Atlético e em seguida do atacante Júnior Viçosa. Acompanhe o que falou o técnico rubro-negro. Uma pergunta que eu fiz para o Viçosa, acho que repito para você. O adversário que acho que usa muito bola longa, né? Muito contato, jogo aéreo. O Marcelo Veiga trabalha muito isso. É forte, é difícil quando joga na casa dele. E pega o Atlético que você implantou, tem uma filosofia bem diferente, né? De toque de bola. Um time que joga mais embaixo, sem cruzamento, sem chutão, sem muitas faltas. Fazer o que para ser superior, para ganhar um jogo desse estilo de jogo de adversário? A gente precisa estar preparado, né? Já observamos o adversário, já estudamos, já sabemos aquilo que temos que fazer para bloquear essas virtudes que o Bragantino tem em casa. Justamente eles são muito fortes em casa, vem numa sequência boa na competição de 2 vitórias. Sabemos que vão pegar um adversário muito difícil, mas o Atlético ele joga da mesma forma dentro de casa, fora de casa. E pretendemos fazer o mesmo bom jogo que fizemos diante da Luverdense, diante do Bragantino amanhã lá em Bragança. O time tem algumas mudanças, dizer o que desses jogadores? O Ricardo acho que vai ser mantido, né? Parece que você deve colocar o Raul. São jogadores que estão prontos, inclusive para esse estilo de jogo, para o que você está esperando lá em Bragança? Sim. Eu acho que a equipe ela precisa estar atenta, o elenco, né? Para quando for solicitado. O Romário, infelizmente, tomou o terceiro cartão amarelo, mas o Raul se encontra num bom momento, vem treinando muito bem, subiu muito de produção, né? Eu acho que da última partida que ele fez diante do Tupi até esse momento que ele vai encarar o Bragantino, ele teve uma subida boa de produção em todos os aspectos, físico, técnico. Ele vinha de uma inatividade muito longa, então eu acho que esse time dele aí é muito importante para ele. E a gente vai manter o Ricardo para esse jogo, né? Então assim, a equipe não vai sentir muito, porque são 2 jogadores que já estão completamente inseridos dentro do contexto. Ô Marcelo, o torcedor já faz até conta, né, nessa questão de acesso, porque o torcedor é muito emocional, a todo momento ele sonha com a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste momento crucial do campeonato, vai se afunilando, o que é mais importante assim, em seu trabalho? É manter o astral e principalmente trabalhar com o psicológico para manter esse grupo antenado no que realmente está acontecendo, ou a forma tática, né? Já que você precisa também dos resultados? Eu acho que um momento a gente precisa ter os pés no chão, que nem eu sempre falo. Ainda a jornada é muito longa ainda, a competição ainda faltam 14 jogos, então a gente não tem que ter euforia nenhuma, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que pensar de jogo a jogo. Nossa próxima são 14 finais e a próxima final é contra o Bragantino. Então, claro que esse momento, essa reta final, você tem que estar antenado em vários aspectos, né? Final de temporada, a gente tem que estar atento ao desgaste dos atletas, o psicológico do atleta, está terminando uma temporada e já começa aquelas perspectivas, então a gente tem que estar muito atento a esse trabalho, no geral, para que a gente possa não perder o foco, né, do nosso caminhar dentro da competição. E a gente, cada vez mais, com certeza, a equipe está crescendo na parte tática, na parte técnica, a equipe está ficando cada vez mais coesa. Eu acho que nessa reta final é muito importante a
gente está focado e a equipe muito bem concentrada no nosso objetivo. Eu até, conversando com o Adson, perguntei, e aí, você vai trazer mais alguém? É uma semana, a última, né, de contratações, eles pouco provável. Mas você acredita que, de repente, mais alguém que possa chegar é importante, já que você citou aí dessa questão de desgaste? Não, eu acho que não. Eu acho que termina, se não me engano, as inscrições na quinta-feira, né? Faltam 3 dias. Eu estou muito satisfeito com o elenco que eu tenho. Repito para vocês, é um elenco enxuto e ao mesmo tempo inchado, porque a gente tem todos os jogadores à disposição. São jogadores muito qualificados, multifuncionais. Então, assim, eu tenho todas as áreas necessárias supridas com esse elenco que eu tenho, que vem muito bem, muito concentrado, muito focado. Volto a repetir, a gente fica até triste, que às vezes tem que fazer uma relação de viagem, tem que deixar alguns jogadores que vivem um bom momento, que estão no mesmo nível dos que vão viajar fora, mas eu tenho que tomar decisão, eu sou pago para tomar decisão, e a gente tenta ser o mais coerente dentro das nossas decisões. Exatamente em cima disso, sobre justiça do seu trabalho. O Lino hoje é um jogador que ele está abaixo, qual que é o problema dele e se é mais mérito do Ricardo Silva a manutenção, Marcelo? Não, vamos lá. Obrigado pela sua pergunta, para esclarecer, eu sabia que ela ia acontecer na coletiva. O Lino não está abaixo, tecnicamente, não. A situação do Lino, eu quero esclarecer o seguinte, o Lino, ele teve, após a partida do Clássico com Vila Nova, o CK do Lino chegou a quase 2.000. 1.900 e alguma coisa. Então a gente ficou um pouco surpreso e apreensivo. O Lino já não é mais nenhum menino. O Lino, ele tem quase 35 partidas na temporada, né? Então e ele tinha uma dor na perna e se vocês lembram, na intertemporada, o Lino perdeu quase uma semana, 10 dias de treinamento. Ele teve uma virose que o Lino chegou a perder 5, 6 quilos. E aquela parada dele da intertemporada, como é que ela está repercutindo agora nessa sequência de jogos, né? Então a gente tem que entender que a gente não precisa ter o Lino só nesse jogo. A gente precisa do Lino bem até o final da competição. Primeiro, a gente precisa do Lino bem. Segundo, a gente precisa do Lino até o final da competição. O Lino é um jogador que é o meu capitão. O Lino tem a minha confiança dentro e fora de campo. O Lino tecnicamente não precisa provar nada para ninguém, taticamente. Só que a gente trabalha em cima de dados fundamentados. A gente tem fundamentos para tomar a decisão que a gente tomou. Então foi uma decisão que a gente reuniu o departamento médico, fisiológico, físico e eu, que entendemos que era melhor preservar o Lino para essa viagem e abrir uma semana, 10 dias de uma recuperação física dele. Porque nós tivemos que poupá-lo mais uma vez de 4 dias, 5 dias de treinamento, pelo fato de seu CK ter dado quase 2.000, e agora a gente precisa dar um recondicionamento e mais uma base para que o Lino possa suportar bem essa nova sequência de jogos que nós vamos ter e ele está completamente inteiro, 100%, até o final da temporada. Então a gente trabalha com os dados, né? O nosso fisiologista Marcelo Mitchell nos passa os dados, como eu falo para vocês, o Atlético faz um trabalho integrado entre todas as áreas e claro que a palavra final é minha, a decisão final é minha, mas eu trabalho com todos os dados da minha comissão técnica para tomar uma decisão. E eu creio que essa decisão ela foi fundamental, importantíssima para o Lino e para a gente, para a sequência da competição. Então foi uma precaução que a gente teve pensando na sequência da competição. Outro ponto, o Atlético está fechando nessa segunda-feira, a sua preparação de uma semana, de uma partida para outra. E durante a semana fez um jogo-treino contra o Raça, que eu acompanhei. Deu para sentir um pouco da movimentação ali do Jonathan na lateral direita. No treinamento de domingo, o senhor acabou testando ele ali no finalzinho no lugar do Matheus. E um outro ponto, o que o Atlético está ganhando com o Jonathan ali na lateral direita, pelo trabalho que ele tem feito durante a semana, e sobre o Matheus Carvalho, que é um jogador canhoto, que o senhor acabou ganhando de oportunidade vindo de fora. Quais são essas duas opções que eles agregam no grupo nesse momento, numa reta final? O Jonathan, para vocês terem uma ideia, ele tem um perfil de jogador muito parecido com o do Matheus Carvalho. É um jogador intenso, é um jogador que tem uma boa marcação, é um jogador que tem uma boa experiência, jogou uma Série C completa ano passado pela Portuguesa, jogou um Campeonato Paulista pelo Água Santa, e é um jogador com um perfil muito parecido do Matheus. Ele tem uma intensidade muito boa de jogo, ele tem uma
uma altura muito boa, fecha como terceiro zagueiro, só que ele chegou muito abaixo do elenco. Ele chegou aqui, para você ter uma ideia, nos 2 primeiros treinos dele ele passou mal, né? Ele mesmo relatou, a intensidade de treinamento aqui é muito alta, muito diferente do que eu vinha tendo. Então ele precisou de um pouco de tempo para poder ter, a gente tem calma para poder colocar o jogador apto. E hoje é um jogador que, se a gente precisar usar, o Matheus tem 2 cartões amarelos, a gente sabe que daqui a pouquinho a gente vai precisar usar ele. E no último treinamento o Matheus estava um pouco cansado devido ao desgaste da partida. Eu aproveitei a ocasião já para começar a inserir ele na equipe titular. Então a gente ganha muito de um perfil de um lateral direito, que eu gosto muito, muito intenso, ele ultrapassa muito, ele faz o corredor muitas vezes durante os treinamentos e também, obviamente, durante a partida, e eu gostei muito. Então a gente ganha muito com esse perfil. Matheus Carvalho é um atacante canhoto que a gente não tinha. A gente não tem um atacante canhoto. A gente tem muita carência de perna esquerda no nosso time. Nós temos o Michel, nós temos o Lino e os 2 laterais esquerdos. Mas do meio para frente a gente não tem um jogador canhoto que possa me dar essa opção da perna esquerda. Conheço bem o Matheus, desde a categoria de base do Fluminense. É um jogador que tem uma experiência internacional relevante, apesar de jovem, muito experiente. Jogou na equipe do Fluminense. Me dá a opção de jogar em 4 posições. O Matheus joga nos 2 extremos de 9 e também de meio atacante. É um jogador que chegou ainda um pouco abaixo, porque a última partida dele pelo Strike foi há 2 meses atrás. Então ele está se recondicionando fisicamente e a gente traz o Matheus como foi o Edson Júnior, para um trabalho a médio e longo prazo. Mas se a gente já puder contar com ele bem, talvez nas 10 últimas rodadas, é um jogador que vai nos ajudar também e nos dar essa opção dentro do elenco que eu não tenho, um atacante de perna esquerda. Me permita 2 questões numa só. Primeiro, como que o senhor resume o trabalho da semana durante esses 6 dias que o senhor teve para preparar a sua equipe? Porque no domingo eu observei muito, assim, teve muito treinamento, o senhor orientou muito na questão da jogada ensaiada, de bola parada, enfim. E o quanto o Atlético muda e a tua observação com relação à importância desse jogo, dos jogadores contra o Bragantino. O resumo e qual que é o seu pedido, a sua visão de jogo? A semana foi muito importante, principalmente para que a gente pudesse recuperar os jogadores. Os jogadores saíram muito fadigados do jogo de terça-feira. Não pelo jogo de terça-feira, mas sim pelo resquício do jogo de sábado, do clássico. Temperatura alta, um jogo muito intenso, um jogo que traz um emocional muito forte, para se tratar de um clássico. No jogo da Luverdense, eu fiquei com 5 jogadores fadigados do primeiro para o segundo tempo. Eu tinha Romário, Michel, Magno, Viçosa e Jorginho, muito cansado para o segundo tempo do jogo da Luverdense. Graças a Deus fizemos um gol logo no primeiro tempo e um gol no início do segundo tempo. E eu pude administrar bem isso. Mas a consequência dessa fadiga do jogo de terça-feira me levou a ter uma preparação, uma recuperação maior para esse jogo do Bragantino, mesmo abrindo uma semana, que a gente precisava... se a gente tem um jogo logo sexta-feira, a gente ia pagar muito caro por esse jogo, porque não ia dar tempo de recuperar bem eles. Mas graças a Deus teve uma semana, o departamento fisiológico, junto com a preparação física, fez uma recuperação muito boa. Então, graças a Deus, aí a partir de sábado e domingo eu pude dar uma ênfase maior ao jogo do Bragantino na parte tática, como você mesmo viu no sábado e no domingo. Massifiquei bastante, trabalhei bastante a parte tática daquilo que eu tinha estudado da equipe do Bragantino, onde a gente entende que a gente pode explorar os pontos vulneráveis dele, e aquilo do ponto positivo do Bragantino, aquilo que eles têm de forte. Dentro do jogo a gente trabalhou muito para poder bloquear essas ações do Bragantino, que é um time muito forte dentro de casa. Então assim, foi uma semana muito boa de trabalho, de todos esses aspectos que eu abordei com você, para que a gente possa ir a Bragança, fazer um bom jogo, formatar uma equipe competitiva, para que a gente possa surpreender o Bragantino e tentar trazer os 3 pontos, que é muito importante para a nossa trajetória da competição. Aí as palavras do técnico Marcelo Cabo em entrevista coletiva. Agora vamos ouvir o que disse o atacante Júnior Viçosa. Tá bem focada, vem numa sequência boa na competição, e fazendo bons jogos. Acho que a gente tem que continuar com foco, a determinação e ir em busca do bom resultado. Você disse aí que o Bragantino é um time forte, né? E o Atlético tem como característica o jogo rápido, o jogo pelo chão, né? A troca de passes, né? Não é um time que dá chutão, não é um time faltoso, não é um time que faz muitos cruzamentos. E vocês pegam um adversário que aposta muito no contato, na bola longa, no jogo aéreo.
É difícil para um time igual o de vocês jogar esse jogo, para você, que é um jogador que busca aproximação. Como é que é enfrentar um adversário desse estilo? E como é que se faz para ganhar do adversário que joga nesse estilo? É difícil, né? Um jogo com contato o tempo todo, trocando forças. Mas a gente também tem a vantagem de ser uma equipe rápida, de posse de bola. Tentar marcar forte lá e quando tiver a posse de bola, jogar como nossa equipe vem jogando, criando oportunidade e buscar fazer gols. A rodada mostrou muito equilíbrio, né? E vocês conseguiram o que vocês mais queriam, era a vitória. Por pouco, o Vasco também deixa escapar uma vitória. Você está vendo uma Série B muito mais difícil, muito mais imprevisível do que se imaginava. Muita gente imaginava o Vasco disparando. Como é que você vê essa reta de chegada, faltando, se não me engano, 14 rodadas para terminar a Série B? Essa parte agora vai ser a parte decisiva nesses jogos agora. Eu acho que vai decidir quem que vai brigar por acesso mesmo e as equipes de baixo que vão ficar ali na zona de rebaixamento. São as 7 equipes ali brigando por 4 vagas, equipes que têm plena capacidade de conquistar acesso. Acho que nossa equipe tem uma vantagem por estar desde o começo bem, é uma equipe bem centrada, que vem fazendo bons jogos. Acho que a gente tem que continuar jogando da forma que vem jogando, não deixar subir a cabeça o bom momento e começar já nesse jogo aí fora, tentar vencer para ficar cada vez mais perto do nosso sonho. Ô Viçosa, se o Atlético chegou em algum momento a ser líder do campeonato, foi por mérito próprio. Tá nesse G4 não é por acaso. Mas na última rodada, o Atlético contou assim também com o tropeço do Ceará na vitória do Goiás, no tropeço do CRB na vitória do Vila e a dificuldade do Vasco vencer o Oeste. O Atlético também é válido nesse momento contar com a sorte e tá contando com sorte de time que vai subir? Isso é importante, ter sorte também, mas não esquecendo que o mais importante é a nossa equipe fazer nossa parte, vencer os jogos. A gente no momento não depende de ninguém, só das nossas próprias forças. Mas às vezes é bom também, né, contar com o tropeço dos adversários. Como eu falei, continuar da forma que a gente vem jogando, vencendo os jogos, que no final vai dar tudo certo. Viçosa, tirando o Vasco, colocando ali o Brasil de Pelotas, o CRB, acho que o Bahia está chegando, o Paraná Clube, você enxerga outro clube que possa, ali nessa reta final, o campeonato se afunilando, chegar para brigar também pelo acesso? O Goiás e o Vila, hoje seriam adversários também que o Atlético entende como perigo de brigar também lá na parte de cima agora? O Vila vem numa crescente boa, né? Vem ganhando jogos. O Guilherme chegou, conseguiu arrumar o time, fazendo bons jogos. O Goiás, nem precisa falar a força que o time tem, né? Vinha passando por um momento difícil, mas a gente sabe que é um time que pode chegar também. Faltam 14 jogos e tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que no momento são esses 7 times ali que estão na frente mesmo, brigando. Mas que, como eu falei, tem 14 jogos ainda, muita coisa. Goiás e Vila tem plena capacidade também de brigar por acesso. Para fechar, daqui a pouco tem essa partida importante contra o Bragantino. O quanto é complicado jogar aqui no Nabi Abichedi, aqui em Bragança, até porque vai estar bastante frio. E esse time, jogar contra uma equipe que está brigando pelo rebaixamento ou pela manutenção na Série B, é mais difícil do que brigar para jogar contra times que estão brigando lá em cima? Todos os jogos são difíceis, né? Mas quando são jogos assim que o time está desesperado, eles vêm para o jogo da vida, tentar vencer para sair de uma situação incômoda. Mas independente disso, a nossa equipe tem que estar focada, tentar fazer um bom jogo, não dar espaço. E na hora que tiver a bola, a gente tem que jogar, tentar fazer gols e vencer o jogo. Para alguns matemáticos, torcedores que estão com calculadoras na mão, somando, faltam 7 vitórias e um empate. Comunga desse cálculo, ô Viçosa? Nas nossas contas também tá meio que parecido também. Eu acho que se a gente vencer 7 jogos dos 14 jogos que faltam, eu acho que é bem capaz da gente conquistar o acesso, né? Mas ainda tem que esperar, depende também das outras equipes se vão vencer ou se vão perder.
Mas eu acho que a gente tem que pensar um jogo após jogo para não perder o foco. Vencendo um jogo de cada vez, que aí sim no final as coisas vão dar certo. Você já brilhou lá em Bragança, né? Já. Na minha reestreia fiz gols, mas também já passei momentos difíceis lá, já tive a lesão 2 vezes. Mas tomara que eu possa fazer gol de novo, possa ajudar meus companheiros, ajudar a minha equipe, que é o mais importante. Como é que você pode falar do momento desse grupo, né? Parece que a gente percebe uma união muito grande. Essa união, ela existe mesmo? É traduzida em campo com os resultados? Sim, a gente é um grupo bom, né? A gente não tem atritos, todo mundo brinca, concentração, vestiário, todo mundo unido, um tentando ajudar o outro. Um time que não tem vaidade, eu acho que por isso veio dando certo até o momento. Isso é bom porque deixa um ambiente tranquilo, um ambiente leve para trabalhar. E eu acho que por isso os resultados estão aparecendo. Você teve um acesso pelo Sport em 2011, teve um título e um acesso pelo Goiás, bateu na trave aqui em 2014. Por essa experiência, dá para dizer que esse time está com cara de acesso, esse Atlético tem cara de acesso, cara e jeito de acesso, cheiro de acesso? A gente vem desde das primeiras rodadas no G4, né? Depois a gente não saiu mais, vem se mantendo, vem trabalhando certo, fazendo as coisas certinho para que tudo possa dar certo. Nos outros clubes onde eu subi não tinha conseguido ficar tanto tempo no G4, as coisas aconteceram mais nos finais do campeonato. Já esse ano no Atlético vem sendo diferente, sempre ali na ponta, brigando pelas primeiras posições. Espero que no final tudo possa dar certo, a gente possa conquistar esse acesso tão esperado. Palavras do atacante Júnior Viçosa, também passando aqui pelo microfone do Dragão Goiano. Do Atlético, tá tudo aí. Informando o Brasil Airlines, certeza de uma boa viagem. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse, maravilha, galera.